Salmo 144, a partir do versículo 13. Diz assim o texto: que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, nem haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Nós tivemos um dia especial essa semana com relação à nossa pátria, dia 22 de abril. Só levante a mão, quem lembra o que é isso? Muita gente esqueceu, tá vendo? Muita gente esqueceu. Vamos melhorar isso. O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Isso. Melhorou um pouquinho, não é? Nós tivemos essa semana a comemoração do descobrimento do Brasil. 516 anos de colonização. Lógico que a colonização acabou em 1822, mas nós temos ainda muita coisa para trabalhar no nosso país. E nós resolvemos falar sobre isso alguns dias atrás, sobre uma pátria, uma nação que confia em Deus, como ela é diferente. E Deus mostra isso através desse salmo. Você que ainda não leu, não lembrou de ler em casa, leia devagar esse salmo 144, e você vai ver que bênção é uma nação que confia em Deus, como as coisas acontecem nesse lugar. E nós começamos a falar, como teria muita coisa para falar num dia só, nós estamos alguns dias falando. Vamos mostrar hoje algumas coisas especiais, que a nação que confia em Deus não tem fome, não tem fome. O texto deixa bem claro isso, que transbordem os nossos celeiros, que transbordem os nossos celeiros. Quantas vezes Deus mostrou isso na Bíblia? Que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele nos dá tudo, e que Ele pode fazer os celeiros ficarem cheios. Um servo de Deus chamado José estava no Egito, e o rei teve um sonho, ou dois sonhos que era a mesma coisa de um. E nesse sonho a interpretação era que aconteceriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E a orientação foi: construam celeiros grandes, porque acontecerão 7 anos de fartura. 7 anos de fartura. Se a nossa vida fosse assim, não é? Se nós soubéssemos quando haveria a fartura e quando haveria a escassez, nós nos prepararíamos para isso. Mas quantas vezes nós temos a fartura e compramos tudo o que não precisamos, e de repente vem a escassez? Aí nós queremos vender parte daquilo que nós compramos, e não dá. Primeiro que quando a gente vai vender, está na época da escassez, então tem muita gente sem dinheiro, né? Eles não conseguem comprar, e se forem comprar, o preço vai estar tão baixo que não vale a pena, porque você não se preparou antes. E Deus orientou José para falar ao rei, dizendo: construam celeiros. E sabe o que foi orientado? Guardem 20% de tudo que vocês escolherem. E dizem que a Bíblia não fala sobre economia, não é? Como ela ensina, como ela nos ensina. Guarde 20% daquilo que você tem.
que você pode administrar e pode sobrar. Aí você vai ter um dia os seus celeiros cheios para os momentos de escassez. Mas não é só isso, não é só dessa forma que a nação que confia em Deus aprende com a palavra de Deus. Não, nós temos da parte de Deus algumas orientações no livro de Levítico para nós pensarmos. Não vamos ler o texto, mas lá diz assim: se vocês obedecerem a tudo aquilo que Deus disser, vai haver bênçãos para vocês. Se vocês não obedecerem, haverá maldição. E quando vocês estiverem na terra, com as suas roças, porque a economia do povo de Israel era agropastoril. Então, tudo que se falava de economia, de fartura, era da produção agrícola. E Deus disse assim para o seu povo: vocês terão as suas roças produzindo muito, e certamente vocês terão pessoas junto com vocês, pessoas que vieram de outras terras, que serão pobres, que estarão junto com vocês. Então, quando vocês colherem, deixem parte daquilo que vocês colherem. Não pegue todas as sementes, todos os frutos, deixe um pouco, para que as pessoas que passarem depois, querendo colher alguma coisa para comerem, eles possam ter da roça de vocês. E nós temos um caso clássico aqui, que é o caso de Ruth. Pensando em Ruth, irmãos, nós pensamos no que está acontecendo hoje com os refugiados. Ruth era uma refugiada. Ela saiu de Moabe, veio para a terra de Israel com a sua sogra. E ela vinha ali com uma necessidade imensa, porque saiu da sua terra para acompanhar a sua sogra, sem ter nada para si. E agora ela vinha para uma terra estranha. E ela agora precisava de ajuda. O ser refugiado é uma coisa terrível. Nós tivemos uma época em que São Paulo recebia muita gente vinda do Nordeste. E eu quero crer que daqui tenha várias famílias, inclusive a minha, que veio do Nordeste para cá, à procura de melhores dias. Mas nós estávamos dentro do país, falando a mesma língua, entendendo-se, sem nenhum problema. Vocês já pensaram, você sair do seu país, só com os documentos, aqueles que podem, que têm, indo para outro país, sem falar a língua, tendo que começar a sua vida, tudo de novo, como a gente diz. Pessoas que estavam nos seus países com bons empregos, com bons salários, e agora chega a guerra e os espalha, e eles têm que ir para um outro lugar, sofrendo todas as necessidades possíveis, de estar num lugar sem dinheiro, sem emprego, dependendo da boa vontade das pessoas, que nem sempre vem, porque é muito fácil nós termos boa vontade com uma ou duas pessoas, mas quando tem 100 mil, 200 mil, 1 milhão, irmãos, já começa a ter problema. Eu me lembro, quando nós trabalhávamos em empresa metalúrgica, que começaram a vir pessoas da América Latina e da América do Sul, muitos para trabalhar aqui no Brasil. Os sindicatos começaram a brigar, porque eles diziam, eles estão tomando as nossas vagas, e é justo isso. Olha como é difícil nós trabalharmos isso, mas a palavra de Deus diz que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e a nação, quando confia em Deus, pode ter uma visão diferente de tudo isso. Deus disse que daria fartura para o seu povo, e daria condição dele, o povo, atender as pessoas que tivessem necessidade. E isso acontece, irmãos.
O Senhor, Ele vê o necessitado. O livro de Malaquias fala muito sobre isso, que o povo de Israel tinha esquecido dos seus pobres, e sofriam por causa disso. Quantas necessidades o povo passou, e aqueles que cresciam, que tinham mais dinheiro, esqueciam dos mais pobres. E nós temos o salmista Davi falando que a nação que confia em Deus, ela vai ter condição de se ajudar, de ter fartura, pensando nos pobres. Já pensaram nisso, irmãos? Quando nós temos fartura, não é só para nós crescermos, não é só para nós enriquecermos e fazermos inveja aos outros, termos os melhores carros, as melhores casas, as melhores roupas, e mostrar para os outros, está vendo, eu tenho e você não tem. Não, irmãos, não. Quando nós temos em abundância, quando nós temos fartura, é para nós pensarmos em ajudar aqueles que não têm, pensarmos em como ajudar. Logicamente que hoje temos todo um processo, não é? Todo um processo para nós entendermos. Por exemplo, uma mãe chegou para mim e disse, não aqui da nossa igreja, da outra igreja, e disse, olha, pastor, não precisa se preocupar com a minha filha não, essa filha tinha 6 filhos, e esses filhos estavam lá sofrendo. Ela diz, olha, a minha filha disse para mim, que eu estou recebendo Bolsa Família, Bolsa Escola, e não preciso trabalhar, e não trabalhava. A mãe dela veio a mim e disse isso. Então todos esses casos precisam ser bem analisados, bem vistos, porque às vezes sofre quem não tem nada a ver com isso, não é? Que são as crianças. Mas a verdade é que nós precisamos pensar no que a Bíblia diz, e nós fazermos algo para melhorar a nossa nação em função disso, para que Deus se alegre em nos abençoar, para que nós tenhamos de Deus a bênção necessária. Nós vimos durante todo o tempo as nações que buscam ao Senhor, que tem um grande número de servos de Deus, orando, adorando a Deus, vindo à igreja, participando, que Deus abençoa essas nações. Deus abençoa, e elas crescem, e elas podem ajudar outras nações. Nós já falamos disso aqui, da ajuda que recebíamos dos Estados Unidos da América. O Brasil, muito tempo, recebeu essas ajudas. A nação que confia em Deus não tem fome. E nós ficamos tristes por vermos áreas do Brasil extremamente idólatras, sofrendo com necessidades as mais variadas e as essenciais para a vida. Tantas pessoas, irmãos, com as suas necessidades, nesse Brasil que poderia ter mantimento, condição, as melhores para todos os seus habitantes, porque Deus nos deu um lugar maravilhoso para morar. Mas, assim como nós não teríamos fome, vamos ver outra coisa que o Salmo nos diz. No versículo 14, parte B, diz assim, não haja gritos de lamentos em nossas praças. E também no versículo 10, diz assim, é Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Essa nação também, irmãos, terá um mínimo de violência. Terá um mínimo de violência. A nação que tem a palavra de Deus como carro-chefe, como orientação maior, certamente o seu povo será educado. Será educado. E a violência será mínima. Nós temos vários países da Europa que tiveram na sua civilização o povo evangélico. E essas nações, elas têm uma cultura diferente. Eu já disse aqui que amigos estavam num país da Europa e olharam numa loja uma jaqueta de couro muito bonita, e ele olhou e
o vendedor disse: pode levar. Ele disse: não, eu não estou com dinheiro aqui. Ele falou: pode levar, depois você traz o dinheiro. Ele não acreditava no que estava ouvindo, porque ele é acostumado no Brasil, até que o comprador pague, o vendedor ainda está segurando numa das partes da roupa, porque não sabe se ele vai sair correndo e não pagar. E ele disse: olha, eu não sou daqui, eu sou brasileiro, e eu estou hospedado num hotel. Ele falou: não, você está aqui, você é honesto, pode levar. E ele nos contou isso, dizendo: que diferença de estar num país daquele, onde as pessoas entendem que você é honesto. Não precisa pôr a câmera em cima para saber quem está pegando ali, porque o próprio vendedor diz. E a violência, irmãos, nesses países? Nós temos em torno de 50 mil pessoas mortas por ano. Nós temos pessoas mortas como se fosse a guerra da Síria. Lá tem 400 mil mortos em 5 anos. Vejam isso. E nós matamos 50 mil, 60 mil por ano aqui. Irmãos, que coisa triste. Os nossos jovens, os nossos moços morrendo aos montes. E o que é isso? Falta de Deus. Falta de Deus. Nós vimos ontem a idolatria, ruas cheias no Rio de Janeiro, fazendo cerimônias para estátuas. A idolatria solta milhares de pessoas, justamente no lugar onde a violência está solta, em todas as áreas, em todas as áreas. Nós precisamos ter o domínio da palavra de Deus na vida dessas pessoas. Nós, a partir da nossa vida, eu sempre falo para os pais, porque eu acho que a maior responsabilidade é do pai. A Bíblia fala tudo para o pai. Em Deuteronômio diz: olha, as coisas que eu te ordeno, leia com seu filho, leia com a sua filha, assentado, deitado, andando, coloque faixas, escreva dentro de casa. Para nós, no nosso estilo hoje, seria: pegue a palavra de Deus, leia com a sua família, ore com eles, estude a palavra de Deus, ensine, seja pai, assuma a sua posição, para que você tenha filhos educados na palavra de Deus. Irmãos, não é a igreja que é responsável pela educação do seu filho, por ter a palavra de Deus na mente do seu filho, não é o pastor, não é a professora das crianças, não, é a família que é a responsável. Nós fazemos um pouco, mas a responsabilidade está em casa, para nós termos jovens, homens, mulheres, formados na palavra de Deus. Eu estava na faculdade de psicologia, e ouvia muita coisa errada ali, e nos grupos, nós formávamos grupos de estudo, e nos grupos eu dizia: olha, isso é assim, isso é assim, isso é assim, e muitas vezes eu derrubava várias teorias que traziam para nós, para que aqueles meus colegas soubessem que eu era um servo de Deus, e sabia aquilo, e conhecia, e podia falar. Eu não ia brigar com o professor, mas ali, para os meus amigos, eu falava da palavra de Deus, para que houvesse uma formação naquelas pessoas. E eu encontrei esses dias uma senhora que era professora lá, nessa faculdade, missionária, 30 anos depois, ou mais. É isso, Deus atua na vida das pessoas. A nação que teme a Deus, ela não tem lamento nas praças, irmãos, porque as pessoas confiam em Deus. Nós vemos tanta coisa que acontece, não é? A corrupção que campeia, como as pessoas não têm dó de pegar dinheiro
e passar para outras pessoas que já são ricas, ou para sustentar partidos políticos, enquanto as coisas são mal feitas e desabam, como aconteceu essa semana, causando mortes. A nação que busca a Deus na sua essência, que tem pessoas que amam ao Senhor, que tomam cuidado com o seu trabalho, com a sua vida, com a sua família, ela não vai querer pegar dos outros, irmãos. Ela sabe o quanto custa ganhar. Ela sabe que tem pessoas sofrendo nos hospitais ou nos corredores. Eu fui levar uma vez, ou acompanhar uma irmã da igreja idosa, no Hospital Geral de São Mateus, e fui visitá-la depois ali. Ela estava nos corredores ali do hospital. Irmãos, que coisa triste, aqueles corredores lotados de macas, e as pessoas ali, deixados quase que à míngua. E é assim, quando tem vaga, quando tem médico, e muitas vezes o dinheiro que poderia ir para a saúde é jogado fora. Nós temos um irmão nosso em Cristo, que está fazendo um movimento no país, com 10 itens para diminuir a corrupção, isso, criar uma lei, e ele diz, mais de 200 bilhões são jogados fora, por causa da corrupção. E ele é procurador, não é uma pessoa que não conhece, e está fazendo essa obra, está lutando por isso, e é um servo de Deus, que Deus está levantando para fazer esse trabalho. A nação que confia em Deus, irmãos, ela não gasta grande parte do seu dinheiro em trabalhar contra a violência. Alguns anos atrás, a ferrovia não tinha câmeras, para gravar o comportamento de pessoas que vão lá e que assaltam, causam muitos problemas. De uns anos para cá, eles gastam milhões em câmeras. Aquele dinheiro poderia ser colocado em melhorias, em outras situações, mas eles têm que gastar. Eles tinham estações sem nenhum guarda, sem nenhum vigilante. Hoje tem milhares de vigilantes lá, que trabalham porque não tem como deixar aquelas estações sem os guardas. E assim, muito do dinheiro arrecadado é gasto em situações simplesmente para evitar assaltos. A nação que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, não vai ter que gastar tanto com a violência, nem vai se preocupar tanto em quem pode andar armado ou não, porque mesmo que possa, a pessoa vai ter disciplina e cuidado para não ficar usando isso de qualquer jeito, porque pode ferir. E o que ele menos vai querer vai ser ferir alguém. Por isso ele nem vai precisar de arma. A nação que confia em Deus, ela vai dormir tranquila, irmãos. Dormir tranquila sem ter que os outros chamarem de madrugada porque estão pondo fogo na frente da casa. A nação que confia em Deus tem paz. O que haverá no resultado de tudo isso? O versículo 15 diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo ou a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos pensar nisso. Bem-aventurado, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor, nosso Deus. Isso muda, irmãos, a nação. Isso muda a nação. Nós precisamos de pessoas comprometidas com Deus,
para serem líderes na nossa nação. Nós precisamos de pessoas, servas de Deus, que encarem essa tarefa com alegria, sabendo que vai enfrentar uma grande luta, mas Deus vai dar as condições de vencer. Nós, como servos de Deus, devemos saber que a nossa nação deve ser sempre entregue nas mãos de Deus, para que nós tenhamos líderes comprometidos com o Senhor. Nós temos poucos, hoje estão aparecendo alguns que quando começam bem, depois vê que também cometeram erros, mas nem por isso nós vamos deixar de lutar para que tenhamos servos de Deus à frente da nação, porque desse nós podemos abrir a Bíblia e dizer: olha, o que você está fazendo não está conforme a palavra de Deus que você prega. Nós podemos ir lá e falar. As pessoas que não creem em Deus, que não querem nada com isso, nós não podemos nem cobrar, mas nós precisamos buscar a Deus, sempre, sempre, porque nós precisamos ter uma nação que busque ao Senhor, e nós, como cidadãos dessa nação, precisamos trabalhar para isso, viver para isso, servir ao Senhor com alegria, e fazer com que nós pudéssemos ter muitas pessoas em que confiar, e ver essas pessoas fazendo o melhor pelo seu povo. Como seria bom isso, que a pessoa dissesse que está fazendo e nós confiássemos, nós acreditássemos nisso, né? Que hoje a gente não pode acreditar, não tem como acreditar. Pessoas que têm coragem de desviar dinheiro da merenda das crianças. É difícil de entender uma situação dessa, não é? Pessoas que têm coragem de desviar dinheiro da saúde, ou quando os hospitais estão cheios de pessoas morrendo a mim. Nós precisamos entregar a nossa nação, para termos um dia uma nação feliz, entregar ao Senhor, e sermos vigilantes, sóbrios, atentos e participantes, para que Deus abençoe a nossa nação. Amém.